gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores, parabenizar o Eugênio Battesini e a Cristiane Vacura por essa iniciativa, para tratarmos aqui de um tema muito importante, que é a regulação do sistema financeiro. Eu comecei a estudar e trabalhar com regulação financeira na segunda metade dos anos 90, como estagiário de direito, depois como jovem advogado, e eu trabalhava num escritório em que muitos dos clientes eram bancos. E eu os atendia à distância, né, no sentido de que eu não era do banco, mas eu prestava serviço ao banco. E aí, muito naquela época, fui então estudando, procurando compreender e ler sobre regulação financeira. Eu me lembro ainda na época, eu gostava muito de memorizar número de instrução, número de resolução, número de carta circular. O meu grande orgulho na minha vida era que eu sabia aquele maldito MNI lá que existia na época, o Manual de Normas Internas do Banco Central, sabia o nome, os números de tudo, o artigo. Claro que eu não faço mais isso, porque a gente vai ficando mais velho e já não cabe mais na cabeça nada disso, né? Mas eu me lembro, estudando e atendendo os bancos, eu me lembro de pensar nos bancos como comerciantes. Os bancos eram comerciantes de dinheiro, né? Portanto, intermediários. E essa ideia dos bancos como intermediários, né, como comerciantes, portanto, não era só minha. Era uma lei que estava, na verdade, refletida na própria Lei 4595, que regia, aliás, regia não, né? Que rege os bancos ainda hoje. Porque a Lei 4595, ela define a sua incidência em torno da ideia do intermediador, ou da intermediação profissional, mais do que do intermediador, da intermediação profissional. Isso está lá no artigo 17 da Lei 4595. Há algumas controvérsias, né, sobre como interpretar exatamente a incidência da Lei 4595, porque o direito nunca é simples e a realidade muito menos, né? Mas o ponto de partida é esse. O sistema financeiro nacional gira em torno das entidades que fazem profissionalmente intermediação financeira. E quais são as principais entidades que fazem intermediação financeira de maneira profissional? São os bancos. Aliás, a Lei 4595, ela foi editada em 31 de dezembro de 1964, né? E a gente já sabe que toda lei editada em 31 de dezembro de 1964 tem algum truque, tem alguma polêmica, e tem alguma coisa particularmente difícil. No caso da Lei 4595, era o tema que dizia respeito ao funcionamento do Banco Central, em particular da capacidade do Banco Central de fazer política monetária, porque ali foi inserido um mecanismo para permitir que o Banco Central, aliás, para impedir o Banco Central de fazer política monetária e para dar poderes ao Banco do Brasil para criar moeda livremente. Então, o Brasil criou o Banco Central em 1964, mas de verdade só criou o Banco Central a partir de meados dos anos 80. Existia um prédio ali, chamava Banco Central, mas política monetária mesmo, o Banco Central só teve os instrumentos para fazer isso alguns anos depois. Depois, se for o caso, eu posso falar disso, né? Mas são os truques da regulação financeira, né? Mas voltando aos bancos, a lei 4595, então, fala dos bancos como intermediadores, né? Quer dizer, são aqueles que fazem a atividade de intermediação. Porque os bancos eles tomam dinheiro emprestado de um lado, concedem um empréstimo de outro, e nesse sentido os bancos são, como eu estava dizendo aqui, como um comerciante qualquer, né? Que compra de um lado mais barato e vende de outro mais caro. Só que os bancos fazem isso com operações de crédito, né? Então eles tomam o dinheiro via CDBs ou do depositante, né?
que é um depósito de coisa fungível, portanto, ele é regido, nós sabemos lá pelo Código Civil, pela disciplina do mútuo, logo é uma operação de crédito, não é? Então, ele toma do depositante e paga pouco e depois empresta para o mutuário e cobra mais, né? E aí a gente se acostumou, eu me acostumei lá nos anos 90 e adiante a pensar nos bancos então, como esses intermediários, esses intermediadores, né? E aí eu logo descobri, eu peço a vocês aqui um pouquinho de paciência se essa exposição estiver muito autobiográfica, né? Eu já vou chegar nos temas mais candentes. Mas logo adiante eu descobri que os bancos fazem atividades acessórias, acessórias ou, digamos, complementares à intermediação nestes termos que eu estou aqui descrevendo, né? Então, às vezes, essas atividades acessórias, complementares, são feitas pelos próprios bancos, digamos, as operações de câmbio, né? Então, o banco compra lá dólar a 4,5, vende a 5, pronto. Ou às vezes são feitas por empresas coligadas, né? Ou integrantes do conglomerado, como é muito comum. Então, isso aí você tem, por exemplo, as vendas de apólice de seguro pelas seguradoras, a distribuição e corretagem de valores mobiliários pelas distribuidoras e corretoras e assim por diante, né? Mas eu estou falando tudo isso pelo seguinte: historicamente, quando se falava de sistema financeiro nacional, o que vinha na cabeça era sempre a ideia do intermediador, né? Porque, veja bem, mobilizar poupança, né? Isto é, passar recurso do agente superavitário, que é aquele que tem mais recursos do que precisa no momento, e, portanto, que poupa e investe, para o agente que precisa de liquidez, que é o agente que podemos chamar de deficitário, né? Pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito através do sistema bancário, e, portanto, aí nós temos a Lei Quadro, que é a Lei 4595, para reger esse tipo de operação, ou no sistema de valores mobiliários, e aí nós temos a Lei 4728, depois a Lei 6385, que regem, né, o sistema de valores mobiliários já há muito tempo, né, uma primeira desde os anos 60, outra desde os anos 70. Né? Então, porque, veja, suponha que eu precise de dinheiro agora. Eu posso me financiar pedindo um empréstimo no banco, né? Ou eu posso, então, emitir debêntures ou emitir ações no mercado de valores mobiliários, né? E da mesma forma, do outro lado, né, se eu tenho algum caixa sobrando, portanto, se eu sou no grupo dos superavitários, eu posso poupar e investir num CDB do banco, ou comprar uma debênture ou uma ação emitida em bolsa e assim por diante. Né? Então, onde é que nós estamos? Nós estamos lá no fim dos anos 90, também na primeira metade, aliás, na primeira década deste século, né? E o que é o sistema financeiro nacional na cabeça do profissional do direito? Principalmente, tá? Qual é a grande ideia que está na cabeça do profissional do direito? É a atividade de intermediação financeira, seja no mercado bancário, seja no mercado de capitais. Não é? Então, a ideia da intermediação deste grande comerciante de dinheiro, que são as instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional e o sistema de valores mobiliários. E repare que esta já é uma evolução na forma de pensar sobre o comércio de dinheiro. Porque no Código Comercial de 1850, que é aquele que estava em vigor quando eu fui na faculdade, ainda se falava do banqueiro, não da atividade de intermediação, mas do banqueiro. Por quê? Porque o direito comercial havia se estruturado, à ocasião, no século XIX, em torno da figura do comerciante, logo, do banqueiro, não é? Mas em linha com a evolução do direito comercial, quando se editou a Lei 4595 nos anos 60, já não se falava mais no banqueiro e no comerciante de dinheiro que fosse, né? Mas se falava nos atos de comércio, né? Portanto, na atividade. Né? Veja, mais especificamente, não é? No caso aqui, a atividade de intermediação financeira, porque
nós já havíamos superado mesmo até a discussão dos atos de comércio e já vivíamos nos anos 60 a era do planejamento setorial, a era das pólices. E embora não se falasse em regulação, este é o título deste painel aqui, o mais comum era falar ainda em legislação e em regulamentação, né? O sentido de regulação e regulamentação é um pouquinho diferente, mas nós já estávamos na era das políticas públicas, portanto, nós já estávamos na era em que os bancos não estão mais simplesmente regidos, não é, pelo Código Comercial ou pelo Código Civil, senão que a sua atividade é dirigida, é guiada, é planejada e é, portanto, regulada por um órgão com competência específica, no caso, não é, o Banco Central, antes a SUMOC, depois o Banco Central, não é? E o foco, então, já está na atividade financeira, né? Acontece, e aqui eu vou chegando no que eu estou chamando de temas mais candentes, né? Acontece que este quadro que eu lhes estou descrevendo sempre foi um quadro um pouco limitado. Ele nunca compôs verdadeiramente tudo o que estava se passando ali. Porque mesmo quando nós levamos em consideração a atividade de intermediação e essas atividades acessórias e complementares, os seguros, né, no sistema de seguros, ou a intermediação de valores mobiliários no âmbito, enfim, dos sistemas de valores mobiliários e assim por diante, os bancos fazem hoje, e sempre fizeram, outras atividades que não são menos importantes. Os bancos não fazem só intermediação, eles não são só esses comerciantes de dinheiro. O que mais fazem os bancos? Existem duas atividades fundamentais que eles fazem e sempre fizeram. Primeiro, eles provêm um sistema de pagamento e segundo, eles criam dinheiro. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma dessas atividades. Essas atividades que passaram batido ali pela cabeça do jovem recém-formado que eu era ali nos anos 90. Eu não me dava conta disso, e eu acho, quando a gente se punha em painéis, ou em leituras, ou em estudos, assim por diante, passava um pouco batido também. Claro que no Banco Central se compreendia que os bancos comerciais faziam essas atividades, mas eram atividades vistas como pouco problemáticas, né? Pelo menos do ponto de vista da regulação. Então, é aqui que o tema começa a ficar interessante. Vamos pensar nos sistemas de pagamento, né? Até mais ou menos o ano de 2008, o ano de 2008 é um ano fundamental, como foi o ano de 1929, porque foi o ano em que os bancos quebraram. Não quebraram tanto no Brasil, mas os grandes bancos quebraram no mundo inteiro. Então, foi uma crise mundial tremenda. No Brasil acabou sendo um pouquinho mais suave. Por que foi mais suave? É uma outra questão. Em parte porque era um sistema mais simples, era um sistema bem regulado no Brasil, ao contrário do sistema americano e, pasme, do sistema europeu também, né? Então, naquele momento ficou muito claro a relevância, né, de se entender e de se pensar sobre esta atividade dos bancos de prover sistemas de pagamento. Porque os bancos oferecem o encanamento, por assim dizer, né? Em inglês, muito comum, inclusive, se falar, quando se fala de sistema de pagamento, se fala de plumbing. Plumbing é como o plumber é o encanador, né? Então, plumbing é essa atividade de encanamento. São os canos mesmo, né? Por onde flui o quê? A liquidez. O líquido. O que é o líquido? O líquido é o dinheiro, não é? Como é que eu pago as minhas contas? Como é que eu recebo o meu salário? Como é que eu pago o meu salário, meus boletos? Eu faço isso pelos bancos. Mas ninguém dava grande importância a isso, né? Não havia grandes questões jurídicas. Então, deixa eu dizer de uma maneira mais simples, né? Até poucos anos atrás, o sistema de pagamentos fora dominado pelas instituições financeiras e bancárias em particular, para simplificar, pelos bancos.
não é? Então, qual é o resultado disso? Disso o quê? Do fato de que os sistemas de pagamento eram sistemas essencialmente bancários, né? Qual que é o resultado disso? O resultado é o seguinte, do ponto de vista do regulador, estava tudo mais fácil, né? Por quê? Porque havia uma sobreposição entre as instituições de pagamento e as instituições financeiras. Deixa eu repetir que esse é o ponto mesmo que eu quero fazer aqui. Até 10 anos atrás, vamos dizer assim, se eu falasse de instituição de pagamento ou de instituição financeira, eu estava falando de atividades distintas, sobrepostas, basicamente nas mesmas pessoas. Não é? Então, de uma maneira muito direta, as instituições de pagamento e instituições financeiras eram as mesmas. É claro que os bancos, né, eles provinham os sistemas de pagamento, muitas vezes, por entidades controladas, coligadas, né, mas estava, assim, para dizer de um modo simples, tudo na mão dos bancos. Né? Acontece que isso está mudando. Porque nós temos agora a era das fintechs e já começando, e esse é o grande desafio, a era das big techs. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas. E aqui eu vou passando a minha conclusão, que eu não quero me estender, tá? Primeiro, agora o grosso da inovação financeira está vindo de fora do sistema financeiro. Eu me lembro quando se falava em inovação, né, na cabeça daquele menino recém-formado ali nos anos 90, inovação do sistema bancário, eu me lembro, o pessoal falava da Itautec, né? O Itaú tinha uma empresa de softwares, para prover o banco, porque é um banco de fronteira e tal. Mas não é nada disso que nós temos mais hoje em dia, né? Agora nós temos uma invasão, entre aspas. Invasão tem uma conotação negativa e não é o sentido que eu quero dar, mas é uma invasão tirada essa conotação negativa trazida pela palavra, que, de novo, não é essa que eu quero dar, de quem? Das fintechs, né? E mais do que isso, agora também das big techs. Deixa eu dar um exemplo. Semana passada, o Banco Central autorizou o WhatsApp. Quem é o WhatsApp? O WhatsApp é o Facebook, certo? O Banco Central autorizou o WhatsApp a fazer pagamentos de baixo valor, por enquanto, pelo aplicativo, não é? Ora, se o Banco Central está regulando, portanto, o WhatsApp, então ele está regulando sistemas de pagamento, mas ele não está mais regulando os bancos. A preocupação, vou fazer uma metáfora aqui, não está mais na cabeça da família Setúbal, é a família Zuckerberg agora. O buraco é mais embaixo, meus amigos. Você entendeu? Então, mudou o destinativo. Veja que interessante. Né? Eu falei de um arco temporal em que nós passamos, né, do foco no comerciante para o foco na atividade. Mas agora, o foco vai ter que voltar um pouco ao comerciante, porque estamos lidando com big techs. É um outro mundo, meus amigos. É uma outra história. Esse é o primeiro ponto, então. E qual o segundo ponto que eu queria fazer? Não é? É o seguinte, o marco regulatório teve que mudar. Não é? Por isso foi criada a Lei 12.865, para tratar das instituições de pagamento. Não porque não existissem instituições de pagamento antes. É lógico que elas existiam. Só que as instituições de pagamento eram as instituições bancárias. Então, você tinha ali, no guarda-chuva da Lei 4595, você pegava todo mundo. Mas agora, você tem outros, para brincar com as palavras, comerciantes fazendo as atividades de pagamento, não é? Por isso foi editada uma nova lei, não é? Como é que eu estou de tempo, Eugênio? Bruno, sinta-se à vontade. Mas eu Continue a vou. sua exposição, faça a conclusão. Nós não temos. O tempo para nós não é rígido, nós temos alguma flexibilidade. Sinta-se à vontade para fazer a exposição no ritmo que você considere adequado.
porque eu sempre lembro daquela frase, ela foi dita por alguém muito sábio, só que eu não me lembro quem é. Se procurar no Google, a gente acha, né? Que as pessoas devem falar pouco e falar bem. Mas se elas falarem pouco, elas nem precisam falar bem, né? Mas, enfim. Então, nós estamos falando aqui falei da atividade de intermediação, da atividade de oferta de sistemas de pagamento, e existe a terceira atividade que os bancos sempre fizeram, e aqui é a grande fronteira da regulação do sistema financeiro nacional. Porque os bancos criam dinheiro. O que é o dinheiro que se usa, né? São duas coisas, basicamente. Menos de 10% do dinheiro é aquela notinha ou a moedinha, então, emitida pelo Banco Central. Isso é detalhe. O grosso é criado pelos bancos, né? Se eu falo assim, eu tenho muito dinheiro, onde que está esse dinheiro? Está no banco, não é? Que dinheiro é esse? É o depósito em conta corrente, certo? Então, o que a pessoa que tem muito dinheiro tem, na verdade, são muitos créditos à vista contra o banco. Portanto, o dinheiro é criado, né, na sistemática inaugurada, vejam só, no século XVII, pelo Bank of England, não é? E depois expandida mundo afora, e adotada em todos os países do mundo, exceto em um deles, já vou dizer qual é, que são as Bahamas, porque as Bahamas agora criaram moeda digital de Banco Central. É uma questão à parte, eu não vou ter tempo de expor aqui. Mas o dinheiro é criado privadamente, mas a quantidade de moeda é regulada pelo Banco Central. Então, a moeda, né, o dinheiro, é uma grande parceria público-privada do Banco Central, que regula a quantidade, com os bancos que que se incumbem da emissão do dinheiro. O que é o dinheiro? Depósito à vista. Tá certo? Bom, hoje, portanto, a criação monetária é privada. Ela é privada, mas não é simplesmente privada. Ela é privada num grande combo, num grande combinado com o Banco Central, tá certo? Porque o Banco Central controla esta emissão privada, mas, nada obstante, a criação é privada, né? Agora, existe uma disputa pelo poder de criar a moeda. Porque na seara bancária existem agora entrantes também, não é? Querendo disputar a oferta monetária. Quem são estes entrantes? Quem são estes entrantes? São as empresas ligadas ao mundo das criptomoedas, não é? Porque se nós olharmos o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, que raio é um Bitcoin? Na essência, no fim do dia, né? O que é, no seu sentido mais fundamental, um Bitcoin? Um Bitcoin é um dinheiro é um dinheiro sem intermediação, é um dinheiro sem intermediário. Eu estou aqui tropeçando nas palavras, é um dinheiro sem intermediário. Porque hoje, não é? Se eu quero pagar ao Eugênio R$100, quem faz este pagamento é o meu banco. Eu preciso dar uma ordem ao meu banco, não é? Para pagar o banco do Eugênio, para acreditar na conta do Eugênio. Agora, com o Bitcoin, eu vou fazer isto diretamente de mim para o Eugênio. Não é? E, portanto, o Bitcoin é uma ideia, não é? Em germe ainda, porque ele é pequeno, não é? Relativamente pequeno, não é? Uma ideia de fazer a criação monetária desintermediada. Portanto, sem os bancos, mas também sem o controle do Banco Central. É uma ideia perigosa, não é? Não vou ter tempo de falar muito dela aqui, né? E mais perigoso ainda, né? Arriscado, se nós preferirmos dizer, né? Do que o Bitcoin, são os stablecoins, que são as criptomoedas, não é? Que querem reduzir sua volatilidade, estando, portanto, atreladas a moedas fiat, não é? Moedas estatais. E aí você tem algumas que estão surgindo, o tal do Tether, né? É a mais conhecida internacionalmente, mas o grande entrante neste mercado de stablecoins, que está só começando, é o Facebook,
que tentou criar a moeda Libra um ano atrás e que agora está com um projeto diferente que está começando, curiosamente, não é? Naquele país que fica ali ao sul dos trópicos, não é? Na América do Sul, aquele maiorzinho de todos, tá certo? Que é uma ideia, que é uma coisa extraordinária. Sem nem entrar na discussão se é bom ou se é ruim, mas é extraordinário, não é? Mas então, muito bem, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, até logo.